A exemplo do que eu disse no vídeo apresentado anteriormente nesse canal, onde nós falamos a respeito dos melhores filmes de 2018, o ano não foi nada bom para os filmes. Nós não tivemos absolutamente nada empolgante. Fato esse que eu tenho que confessar para vocês que estão me assistindo, que foi extremamente difícil até mesmo fazer essa lista dos piores de 2018. Afinal de contas, se pouca coisa se salvou, imagina a bagatela de filmes ruins que nós tivemos. Então eu procurei selecionar essa lista, principalmente respeitando aquela relevância de expectativa que nós tínhamos visto alguns títulos que estavam sendo anunciados há muito tempo. E é nessa leva que eu abro aqui dizendo a respeito de Han Solo. Todo mundo esperava ver aquele mercenário carismático que Harrison Ford trouxe ao lado da Princesa Leia lá no final dos anos 70 e durante os outros dois filmes da trilogia dos anos 80. E o que nós vimos aqui foi um Han Solo muito, mas muito distante daquele que nós tínhamos visto nessa época. A história é fraca, arrastada, nem mesmo um ator experiente como Woody Harrelson, que fez parte da trama, conseguiu salvar o enredo. O roteiro, na minha opinião, é fraquíssimo e a atuação da Emilia Clarke, que insistem aí com ela em vários e vários filmes, para mim não cola absolutamente nada. Acabou ficando uma coisa bem sonsa e você consegue ver tudo no filme, menos aquele Han Solo que todo mundo esperava e que o fã de Star Wars tanto gostaria de ver no cinema nesse filme que contou suas origens, digamos assim. Seguindo a linha, nós não poderemos deixar de falar a respeito de filmes de terror, que eu sei que é um dos temas favoritos da galera aqui do canal. E nós começamos aí o ano com A Maldição da Casa Winchester. Eu estava um pé atrás, pois sempre os filmes que o Jason Clarke participa ultimamente não estão dando certo. Eu não sei se é porque o cachê do cara é baixo, eu não sei se é que ele acaba aceitando fazer qualquer coisa, enfim, não entendo. E a exemplo, inclusive, ele vai estar participando de Cemitério Maldito, agora em 2019, o remake, o que me deixa com o pé mais atrás ainda. Mas falando propriamente dito a respeito do filme, não tem absolutamente nada a ver ao livro e principalmente aos especiais que são contados, inclusive com documentários na própria The History Channel, na própria Discovery Channel, que você pode encontrar aqui pelo YouTube afora. A história que se passa em uma residência que foi construída para aprisionar fantasmas, que seriam espíritos, na verdade, de pessoas que morreram em decorrência de mortes causadas pelo tal rifle Winchester. E a viúva do dono dessa grande fábrica de armas teria construído essa mansão para aprisionar esses espectros que assombravam sua família. O filme ele é fraquíssimo, ele tenta combinar uma espécie de sobrenatural com histórias de casas mal assombradas e não consegue êxito em momento algum, não consegue dar medo nem em criancinha de 5 anos. Particularmente, para mim que esperava muito a respeito desse filme, foi uma grande decepção. Parque do Inferno, um filme que teve calma, publicidade, marketing, trabalhou muito bem em cima do título aqui pelas redes sociais, mas quando eu assisti, na verdade eu tive uma tremenda decepção. Não tem roteiro, os atores são fraquíssimos, não tem embasamento para os personagens, não consegue dar medo em absolutamente ninguém e é, na verdade, uma tentativa barata de plagiar mal e porcamente Halloween. Robin Hood. Esse, sem dúvida nenhuma, não só é um dos piores filmes do ano, mas também com uma das grandes piadas na tentativa de trabalhar mais uma vez em cima desse remake que eu acredito que está super, ultra, mega saturado. Quando eu fiz o preview a respeito do filme, eu já anunciava a tragédia. E depois que eu acompanhei o filme, eu pude
tão somente comprovar isso que eu estou dizendo para vocês. Filme épico não é para você tentar trabalhar efeitos Matrix ou então para você tentar colocar piadas deste século em algo que aconteceu, por exemplo, há 300, 400 anos atrás. E é aí que, principalmente colocando um ator que não se encaixa em nenhum momento para enfigurar Robin Hood, que o filme se perde, mas se perde muito. Demência! Inclusive, é um filme que eu fiz um review há pouco tempo aqui no canal, acho que cerca de uma semana atrás, e eu classifiquei como um dos piores filmes de terror já feitos até hoje. O filme que conta a história de 4 garotas que se dizem melhores amigas e que se aventuram pelo interior da Inglaterra, onde acabam matando acidentalmente um homem e depois tem que seguir viagem. Só que no meio do caminho elas acabam tendo que parar na casa de uma tiazinha bem escrota, onde algumas coisas, digamos que estranhas, começam a acontecer. O filme ele tem uma atuação engraçadíssima das atrizes, que parece que até mesmo se encontraram tipo uma hora antes de começar a gravarem, decoraram tudo ali, e como eu disse ainda há pouco, elas tentam passar a imagem que são as melhores amigas. As cenas de luta, de mutilação são muito engraçadas, a ponto da gente tentar até classificar o filme como trash. Afinal de contas, tem algumas cenas que eles nos propõem, por exemplo, onde a garota vai tomar um tapa na cara, um soco, e ela fica esperando que aquilo aconteça, né? É lamentável a gente ver que diretores profissionais, né, diretores que dizem ter um grande gabarito, tem coragem de lançar um filme como Demência, que com certeza não só é um dos piores filmes de 2018, mas como um dos piores filmes de terror já feitos até hoje para o cinema. Emoji, uma animação que não tinha lá grandes expectativas, mas que acabou ficando muito mal falado por ter sido o vencedor do famoso troféu Framboesa de Ouro como pior filme de 2018. Slenderman, o pesadelo sem rosto. A lenda urbana que acabou se espalhando pela internet a respeito dessa tal criatura, que se perpetuou há cerca de 4, 5 anos atrás pra cá, prometia dar uma história muito boa e, acima de tudo, hiper mega bem roteirizada. As expectativas de todos eram muito grandes em cima do título, até mesmo as minhas, mas nos primeiros 10 minutos você acaba vendo que é algo que se perde, não tem absolutamente nada de terror e acaba se tornando uma fraquíssima história de serial killers envolvendo aquelas famosas traminhas de adolescentes americanos. Venom, tenho que dizer para vocês que particularmente para mim foi a grande decepção do ano. Eu, assim como muitos outros que são fãs de todo esse universo Marvel, desde lá da época das HQs, esperávamos por algo muito mais sombrio, principalmente quando anunciaram o Tom Hardy para interpretar o personagem. Mas o que a gente acabou vendo nas telas foi um pastelão que, na minha opinião, tem muito pouco a ver com aquele verdadeiro Venom nos quadrinhos. E como muitas pessoas dizem, Venom, quando não se conecta às histórias do Homem-Aranha, de verdade acaba não sendo Venom. A ponto de que eu mesmo não reconheci o Tom Hardy em um papel tão patético que eu acabei comprovando na tela. Exorcismos e Demônios, um filme que foi lançado lá na gringa há quase 1 ano e meio atrás e que aqui no Brasil inclusive chegou a mudar 2 ou 3 vezes de nome antes de ser lançado. É totalmente patético, conta a história de uma garota, aliás de uma jornalista, que vai investigar a morte de uma garota dentro de um convento na Itália, que ela teria morrido em decorrência de um exorcismo, onde essa própria jornalista acaba se envolvendo dentro daquilo que eles tentam dizer que é uma trama diabólica. Até que ela acaba se envolvendo dentro desse mistério, digamos que sendo perturbada pelos tais exorcismos que foram cometidos ali. O filme ele não tem ritmo,
Ele não consegue passar para você aquela impressão fodástica que o pôster do filme nos sugere, e com certeza quem foi assistir essa merda no cinema saiu se mordendo de ódio da grana que acabou desperdiçando. Produção da Netflix, Outlaw King com Chris Pine. Muita gente falou bem desse filme, mas eu não consigo conectar aonde a gente pode salvar algo de produtivo. Tenta pegar carona naquela mesma história do filme do Mel Gibson, Coração Valente, mas não passa nem perto daquilo que esse filme antigo representa. Eu não consigo entender como que gastaram 120 milhões para uma produção lixo, uma produção que você não consegue enxergar um tom de um filme épico de verdade. Uma fotografia muito mal feita, o roteiro é totalmente descartável e as coisas começam a acontecer dentro da montagem do filme de uma maneira relâmpago, que você não consegue de verdade absorver essa história, que na verdade é uma história verdadeira que aconteceu, que faz parte da história da Escócia, em momento algum. E na verdade, colocando o Chris Pine, que é um rostinho conhecido de Hollywood, acabou não dando certo em momento algum. E para mim também encerra essa lista dos piores filmes que eu assisti em 2018. Bom, pessoal, se tem mais algum filme que eu pulei nessa lista e vocês gostariam de acrescentar, os comentários estão abertos aqui nesse momento para a gente continuar conversando. Combinado?